Olá, você que está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, o Portal E-Cursos. Bem-vindos a mais uma aula do curso de manutenção de computadores e notebooks. Você que precisou ou precisa trocar a sua placa de vídeo para você poder jogar no seu computador, hoje eu vou mostrar como você tem que fazer para substituir a sua placa. Então hoje eu vou mostrar para você como trocar a sua placa de vídeo. Estamos usando essa placa aqui. Ela é uma placa mais simples. É uma placa com 8 megas só. É uma placa AGP, 8 megas de memória. Então ela não estava mais dando suporte para jogos e para gravação e edição de vídeos, devido aos programas serem muito pesados, Sony Vegas, SoundForge e outros programas aí que a gente usa para editar vídeo. E aí eu tive que fazer a opção por uma placa de vídeo mais potente. Então eu peguei uma placa de 2 GB DDR3 com suporte HDMI, DVI e VGA. É uma placa mais potente. É uma placa Radeon HD 6570 PCI Express 2.1 Bus da marca XFX. É uma boa marca. Aí eu fiz essa opção. Tá bom? Então, lembrando da aula anterior, eu estou pegando a minha placa de vídeo que é sensível à eletricidade estática, que já temos uma videoaula sobre eletricidade estática, depois você pode procurar aí no nosso canal e assistir, com todas as proteções. Eu estou usando luva, estou usando o jaleco antiestático, estou usando a minha pulseira antiestática e a minha bancada está protegida com a manta antiestática. Então vamos lá, vamos colocar a nossa placa de vídeo. A nossa placa de vídeo vai posicionada, vou mostrar para você, no slot PCI Express. É esse slot aqui, ó. Tá ok? Pronto. Tá aqui, ó. Então, é nesse slot azulzinho que nós colocamos a nossa placa PCI Express. Um detalhe é que tem um encaixe aqui na frente que você deve observar na hora de encaixar a sua placa de vídeo. Você não pode forçar. Você tem que procurar encaixar com naturalidade para não danificar a sua placa. Então você alinha a sua placa de vídeo. Então estamos procurando o encaixe e o alinhamento. Pronto, encaixou. Não forcei, não precisa você forçar nada, Então ela está encaixada. Agora eu tenho que fixar a minha placa de vídeo. Não é simplesmente encaixá-la. Eu tenho que fixá-la com o parafuso para não ter o risco dela sair da posição. Então quando a gente está transportando o computador, ou a gente está fazendo o encaixe do conector de vídeo, esse conector aqui, algumas vezes a placa de vídeo sai da posição e aí ela perde o contato. Então agora eu fixei com um parafuso. Depois eu vou fechar esse vão aqui que ficou aberto, tá? Então dessa forma que nós colocamos a nossa placa de vídeo. Então ela ficou bem instalada. Então ela está na sua posição correta, bem instalada, tá ok? E agora nós vamos colocar a nossa fonte, tá? Então, já que eu troquei a minha placa de vídeo, eu vou precisar trocar também a minha fonte, porque a minha fonte era uma fonte de 250 watts de potência, era uma fonte genérica, Uma fonte genérica, uma fonte comum que a gente encontra aí no mercado e que normalmente vem no seu computador. Então ela não dá suporte à placa de vídeo mais potente. Por quê? Essa fonte aqui ela tem que ser dimensionada com
a potência exigida pelo meu computador. Então eu tenho que dimensionar o que é que eu preciso de potência. Então eu tenho que verificar qual a potência exigida pelos HDs, né? O que eles consomem de energia, o que a minha gravadora consome de energia, o que o meu processador consome de energia, o que a minha placa de vídeo consome de energia, o que a minha placa-mãe consome de energia. Eu tenho que somar tudo isso e a partir daí eu vou dimensionar a necessidade de potência da minha fonte. Então a minha fonte de 250 não mais ia dar suporte, ela ia começar a chiar, né? Vai fazendo um barulho avisando, olha, estou sobrecarregada. Então o dimensionamento aqui está abaixo da necessidade. E aí eu tive que optar por uma fonte mais potente, né? Essa fonte agora aqui tem 700 watts, tá bom? Então, agora nós vamos colocar uma fonte mais potente de 700 watts para poder atender aí a necessidade do meu computador. Então vamos colocá-la no seu alojamento. Vamos deslizá-la para frente e tendo cuidado aqui, ó, para não prender nessa posição, tá? Tem uma haste aqui, então tem que encaixar certinho. E agora eu vou fixá-la com os seus parafusos, né? Então normalmente o fabricante já manda a fonte com os seus parafusos para você encaixar direitinho aqui. Tá, então vamos lá encontrar a posição dos parafusos. Você não precisa forçar para colocar o parafuso, tá? Porque se você forçar, você vai espanar ou o parafuso ou a rosca. E aí você está fazendo o serviço mal feito. Vamos botar o segundo parafuso. Vamos ao terceiro parafuso. E vamos ao último parafuso. Pronto, então fixamos a nossa fonte. Agora nós vamos fazer as conexões elétricas. Então, nós vamos observar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para você o conector de 12 volts. Então aqui perto do processador, você talvez não esteja conseguindo ver, mas eu tenho um conector aqui de 4 pinos. É um conector de 12 volts ATX. Se você esquecer de ligar o cabo de energia nesse conector, a sua placa-mãe não liga. Então, primeiro que eu vou colocar então vai ser ele, para eu não esquecer, né? Então vamos localizar aqui o nosso conector de 12 volts. Então um detalhe aqui que eu vou mostrar para você não confundir. Então eu tenho aqui, ó, conectores parecidos, tá bom? Aparentemente são a mesma coisa, mas observe que esse aqui tem 6 encaixes, esse aqui também tem 6 encaixes e esse aqui tem 4 encaixes, ó. Então são 2 de 4 encaixes.
Então, se eu usar esse de 6 encaixes aqui, aproveitando apenas 4, também minha fonte pode não ligar. Aquilo ali é para minha placa de vídeo quando ela tem suporte ou para um outro componente. Essa aqui é de 4, é a que eu tenho que usar na placa-mãe para ligar o 12 volts ATX, auxiliar aqui. Pronto, então está conectado. Vamos deixar ele aqui para cima. O próximo que eu tenho que ligar é o conector de energia da fonte. Então o conector ATX. Então ele fica aqui localizado mais na parte mais baixa da placa-mãe, ó. Então está aqui, perto de um conector IDE, tá? De um slot IDE. Então vamos conectar. Você tem que observar que ele tem um engate aqui, ó, tá? E esse engate tem um entalhe lá para você fazer o encaixe na posição certinha. Não precisa forçar. Você colocou na posição certa, ele já encaixa sem você necessitar de colocar força. Não é para colocar força. Pronto, então agora nós vamos fornecer energia aos nossos componentes gravadora e HD. Então esses dois aqui eu não vou usar, vou deixar já separado. Vou agora usar este aqui, que ó, nós temos dois tipos de conectores, tá vendo? Então esse aqui é para ligação de componentes IDE, né? Gravadora IDE e HD IDE. E este outro aqui é para gravadora SATA ou HD SATA, tá bom? Então vamos lá. Então tem o lado correto também. Então normalmente os cabos amarelos, que são de 12 volts, eles ficam para fora quando é uma gravadora IDE ou um HD IDE, tá? Então também não precisa você forçar para conectar. Já aqui eu liguei a minha gravadora, vou ligar também aqui o meu HD. Então, com o mesmo cabo, usando o seu chicote, eu já liguei também um HD. Eu tenho aqui 4 HDs na minha máquina. Agora nós vamos ligar mais um HD IDE. Então eu tenho aqui 2 HDs IDEs e uma gravadora IDE. E agora eu vou com os outros conectores ligar os meus HDs SATAs. Então, no HD IDE e na gravadora IDE, os cabos amarelos ficam para fora, né? Para quem está instalando. No HD SATA, na gravadora SATA, é o contrário. O cabo amarelo de 12 volts, ou o fio amarelo de 12 volts, fica para baixo. E eu fico agora com os outros fios, que no caso aqui é o laranja, voltado para quem está instalando. Então eu vou lá agora conectar o meu HD SATA e já vou também fazer a conexão do outro HD SATA, né? Vamos lá. Pronto, já conectei os dois HDs. Agora o que é que eu tenho que fazer? Esse cabo aqui sobra. E esses outros cabos aqui estão conectados. Só que agora eu tenho que organizá-los para não deixar solto assim no meio do meu gabinete, porque eles vão dificultar a circulação de ar aqui dentro. Então aqui tem um túnel de ar e esse túnel de ar ele tem que ser liberado, ele não pode ser obstruído, para evitar que o meu computador superaqueça, né? Então eu vou aqui prender os meus cabos, tá bom? Então vamos fazer aqui uma organização. Eu posso até pegar um desses cabos aqui que estão, um desses cabos que está sobrando aqui, ó, posso enrolar aqui, não tem problema, para facilitar o meu trabalho.
E agora eu uso algumas braçadeiras, né? Tipo essa aqui, e vou prendendo. O importante é que eu não deixe os cabos soltos, prejudicando aí a circulação de ar, tá? E essas braçadeiras aqui, elas são de fácil utilização. Você fixa aqui, ó, pronto. Então aqui já está resolvido esse lado. Eu vou fixar esse outro aqui também, que ficou isolado, e eu vou prendê-lo nessa posição aqui, para ele não cair sobre o meu processador. No caso aqui o cooler, né? Que está protegendo, fazendo a refrigeração do nosso processador. Pronto, então tá aí, meus cabos estão organizados, né? De forma a não obstruir a passagem de ar. Então, como eu fiz essas conexões, eu tenho que verificar se nenhum cabo ficou solto, se todos os cabos estão conectados. E agora aqui eu havia liberado o meu cabo flat da gravadora para poder fazer os encaixes. Agora eu vou conectar o meu cabo flat. Então vamos liberá-lo aqui o caminho correto, tá aqui. E agora tem o encaixe certinho, também não precisa fazer força, né? Tanto não precisa quanto não deve. Então encaixamos aqui na posição correta, naquele conector IDE. E aí o nosso cabo flat está agora conectado, tá bom? Então, dessa forma, nós concluímos a substituição da nossa placa de vídeo e a substituição da nossa fonte. Então a nossa fonte agora é uma fonte potente. Eu vou dar aqui um arremate, vou cortar a sobra desse cabo aqui, dessa braçadeira plástica. Pronto. E agora o meu equipamento está ok. Agora eu vou colocar a tampa e vou, antes disso, eu vou fechar aqui a minha máquina, né? Então eu vou fechar isso aqui nessa posição. Colocar o outro parafuso. Pronto. E vamos agora botar a tampa do nosso gabinete, tá? Nós temos observado aí que em alguns lugares o gabinete sem a tampa, né? Aí você pergunta o porquê. O cliente fala que foi orientado dessa forma por algum técnico, né, a deixar aberto para refrigerar melhor. Mas isso não é correto. O correto é você manter o gabinete fechado, porque ele foi desenhado para que entre uma corrente de ar na parte frontal
e essa corrente de ar circule no interior do gabinete e saia na parte traseira. Se eu deixar a tampa aberta, essa corrente de ar não vai funcionar e vai abrir as portas para o acúmulo de poeira, de sujeira no interior do meu computador, da minha CPU, como é popularmente conhecida, né? E em vez de refrigerar, vai sobreaquecer, né? Ou superaquecer. Então, essa tampa do gabinete não pode ser removida. Se você achar que o seu computador está esquentando muito, o que você tem que fazer é redimensionar as ventoinhas. Uma pode ser a fonte que está mal dimensionada, e aí ela está sendo sobrecarregada e está superaquecendo. Ou pode ser os ventiladores, as ventoinhas, que também não estão conseguindo dar suporte, né? Você pode aumentar o número de ventoinhas. Então você tem a opção de aumentar o número de ventoinha. Você pode colocar uma ventoinha aqui na parte traseira, ó, e aí jogando o ar para fora, né? Porque o ar entra na parte frontal e sai na parte traseira. Então você pode colocar uma ventoinha aqui internamente. E tem outras posições que você também pode colocar ventoinha. Você vai observando o seu gabinete, cada gabinete tem um designer, você observa a posição correta. Quando você instalar a fonte, agora você tem que vir aqui no seletor de tensão e colocar na tensão correta para utilizar. Se você for passar a fonte para um cliente, você tem que alertá-lo caso você deixe em 110, para ele não levar o computador para casa e chegar lá, ligar na tomada da parede 220 e queimar a fonte. Tá? Então, colocou em 110, alerta o cliente e utiliza sempre com um estabilizador ou com um no break. Tá bom? Então, agora feita a substituição da sua placa de vídeo, que está aqui embaixo, ó. Então essa aqui é a placa, é o conector VGA da onboard, né? Nós estávamos utilizando a nossa placa de vídeo aqui nessa saída, nesse slot, e agora nós trocamos. Então lembrando que você agora vai ligar o conector VGA do seu vídeo nesse conector aqui, ó. Tá bom? Então, às vezes você troca a placa de vídeo, aí quando você vai ligar o seu monitor, você coloca esse cabo aqui na posição errada, ou coloca aqui no onboard, ou você fica aí sem saber onde colocar. Então é nessa posição que você coloca agora o conector da sua placa de vídeo. Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula, tá? Então é um prazer para a gente compartilhar conhecimento e desejamos que seja útil para você, que você aprenda cada vez mais e você, depois que aprender, você compartilhe também o conhecimento com outras pessoas. Além de ganhar o seu dinheiro, lógico, né? Que uma das intenções disso aí é que você consiga uma habilidade, uma capacitação para se inserir no mercado de trabalho. Obrigado por assistir e se você gostou, clica aí em gostei, favorite o nosso vídeo e compartilhe aí nas redes sociais. Um forte abraço do nosso portal E-Curso.